gente, tudo bem? Eu sou a Marcela, da Decora com Crochê. Hoje eu trouxe o passo a passo dessa bolsa aqui pra vocês. Ela é toda feita em ponto baixo e ponto baixo alongado. E aí, nós vamos fazer aqui, gente, algumas carreiras, trabalhando esses pontos aqui intercalados. E trouxe também aqui a opção da gente fazer a base do mesmo jeito também, pra ficar com o mesmo ponto, tá? Uma bolsa super espaçosa, ficou com um ponto super diferente, super legal, espero que vocês gostem. Todos os materiais são lá da CS Badulax, as alças, o fio de poliéster, é de espessura 4,5, na cor cimento. Então, vamos ao passo a passo. Então, nós vamos iniciar pela base, vamos fazer uma base retangular e vamos iniciar aqui com 28 correntinhas. Fiz aqui as 28 correntinhas. Agora, nós vamos partir para a primeira carreira. Nós temos aqui a parte da frente das correntinhas. E se nós virarmos assim, olha, pro lado de trás das correntinhas, aqui nós temos alcinhas. Tá vendo? Bem atrás das correntinhas, olha, uma alcinha aqui, outra aqui, outra aqui. Então, nós temos aqui uma alcinha do lado da outra. E vai ser nessas alcinhas aqui que nós vamos fazer os pontos baixos dessa primeira carreira. Então, eu estou com a agulha aqui nessa última laçada da minha correntinha. Eu vou pular essa primeira alcinha aqui do cantinho, coloco a agulha na próxima alcinha, laço o fio e faço ponto baixo. Coloco a agulha na próxima alcinha e faço ponto baixo. Então, eu vou colocando aqui um ponto baixo para cada alcinha dessa que eu tenho atrás da correntinha. E vou fazendo até chegar lá no finalzinho. Fiz aqui a primeira carreira, deu um total de 26 pontos baixos. Nessa última correntinha, como eu não tenho a alcinha atrás dela, eu não faço. Então, eu vou desmanchar essa última correntinha. Para desmanchar, eu vou puxar esse fiozinho mais curto, que eu tenho aqui na última correntinha. Dou uma puxadinha e já ficou preso. Então, deu 26 pontos baixos aqui no total dessa primeira carreira, tá? Daqui em diante, nós vamos trabalhar sempre com a mesma quantidade de pontos. Então, todas as carreiras vão ter 26 pontos, tá bom? Faço aqui correntinha de subida, viro o trabalho. E essa segunda carreira, nós vamos fazer ela todinha em ponto baixíssimo. Então, coloco a agulha aqui pulando a primeira correntinha, coloco a agulha a partir da segunda, sempre colocando a agulha por baixo da correntinha, pegando as duas alcinhas. Laço e faço baixíssimo. Coloco a agulha na próxima correntinha, por baixo das duas alcinhas e faço baixíssimo, tá? Então, vou fazendo aqui uma carreira inteirinha em ponto baixíssimo, até chegar lá no final. Vão ser também 26 pontos baixíssimos. Fiz aqui os pontos baixíssimos. Agora, nós vamos partir para a próxima carreira. Faço correntinha de subida, viro o trabalho. E aí, vamos partir para essa terceira carreira fazendo pontos baixos, tá? Então, a nossa base, ela é feita com pontos de vai e vem, sempre intercalando. Ponto baixo, ponto baixíssimo, ponto baixo e ponto baixíssimo, tá bom? Bom, nessa carreira de pontos baixos, nós vamos pegar essas correntinhas que nós temos aqui na parte de cima, tá? Então, temos correntinhas aqui na parte da frente do trabalho, e se virarmos assim, olha, o trabalho para cima, temos correntinhas aqui também. Então, nós vamos fazer os pontos baixos colocando a agulha nessas correntinhas de cima, tá? Então, vamos lá. Eu vou pular a primeira correntinha, a gente sempre pula a primeira, porque essa correntinha foi a correntinha de subida. Então, para ganhar altura, precisa fazer ela e a gente pula, tá? Coloca a agulha a partir da segunda, laça e faz ponto baixo. Então, aqui eu vou colocar um ponto baixo para cada correntinha até chegar no final. Tem que dar 26 pontos também. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. Agora, eu vou partir para a próxima. Faço correntinha de subida, viro o trabalho. E nessa próxima carreira, nós vamos trabalhar os pontos baixíssimos. Então, eu vou pular a primeira correntinha, coloco a agulha a partir da segunda, sempre colocando a agulha debaixo da correntinha, pegando as duas alcinhas. E aí, vou fazendo ponto baixíssimo, tá? Então, se na carreira anterior nós fizemos pontos baixos,
nessa vai ser baixíssimo. Cheguei no finalzinho da carreira, faço correntinha de subida, viro o trabalho e vou partir para a próxima carreira. Nessa próxima, vamos fazer os pontos baixos. Pula a primeira correntinha, coloca a agulha a partir da segunda, sempre as correntinhas de cima, tá? Para ficar com essas correntinhas aqui aparecendo na parte da frente. E aqui eu vou fazendo um ponto baixo para cada. E nós vamos fazendo dessa forma, tá? Sempre intercalando. Uma carreira em ponto baixo, outra em baixíssimo. Uma em ponto baixo, outra em baixíssimo. Sempre a mesma quantidade de pontos, que são 26 pontos. Quando for fazer a carreira em ponto baixo, se atentar a pegar a correntinha aqui da parte de cima. Porque fazendo dessa forma, fica aparecendo essas correntinhas aqui na parte da frente, tá? Isso ajuda com que o trabalho ele fique mais estruturado, mais firme e os pontos mais fechadinhos. Não fica aparecendo aqueles buraquinhos entre uma carreira e outra aqui nos pontos. Então, por isso fica legal fazer essas correntinhas aqui. Bom, então eu vou fazendo aqui, tá? Nós vamos fazendo até completar um total de 9 carreiras. Então, contando com as carreiras em ponto baixo mais baixíssimo, vai dar um total de 9 carreiras, tá? Então, vou terminar de fazer aqui as minhas 9 carreiras e aí eu já retorno com vocês. Então, fiz aqui as minhas 9 carreiras da base e agora nós vamos contornar ela toda em pontos baixos. Vou começar aqui, onde eu terminei esse último ponto. Vou colocar a minha agulha agora nesses espaços que eu tenho entre as carreiras. Então, aqui eu tenho um espaço, já coloco a agulha nesse primeiro espaço e faço ponto baixo. Entre uma carreira e outra, tem outro espaço aqui, faço mais um ponto baixo. Aqui tem outro espaço. E uma dica é a gente fazer os pontos mais soltinhos, para que o ponto ele preencha todo o buraquinho, principalmente esses buraquinhos que são maiores. Então, dá uma puxadinha maior e faz o ponto pro tecido dele preencher todo o buraquinho. E aí, a gente vai colocando aqui um ponto para cada. Olha, depois aqui do último ponto que eu fiz, que foi esse daqui. Deu aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos. Vou fazer o 7º ponto, vai ser o último, né, no caso. Então, aqui deu 7 pontos, já tenho essa reta aqui de cima. Vou colocar a minha agulha na primeira correntinha, que eu tenho aqui na parte de cima, já arremato esse outro fiozinho mais curto aqui. Laço e faço ponto baixo. E vou colocando aqui a agulha na próxima correntinha e faço ponto baixo. E vou fazendo um ponto para cada. Aí, quando eu chegar lá na próxima quina, eu volto aqui com vocês. Fiz aqui o meu último ponto, e eu já tenho aqui essa lateral de cima. Aí, aqui eu vou continuar fazendo um ponto em cada espaço desse daqui. E aí, eu faço a mesma quantidade de pontos que eu fiz aqui desse lado. Agora, eu vou passar aqui para essa outra reta aqui de cima. E aqui eu continuo fazendo a mesma coisa. Coloco a agulha nas correntinhas e vou fazendo um ponto baixo para cada ponto. Até chegar ali no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho. Agora, eu vou cortar esse fio, vou arrematar. E nós vamos fazer aquela parte em que a gente faz os pontos baixos alongados aqui na base, tá? Puxo todo o fio pra frente, vou passar esse mesmo fio por trás dessa correntinha que eu tenho aqui do lado do ponto, levo lá pra trás, e esse fio eu vou colocar no meio dessa correntinha que eu tenho aqui, que foi a última que eu fiz. Fechei. Aqui atrás, vamos arrematar o fio.
corta e passa o isqueiro aqui na pontinha para poder colar na peça. Bom, então, estamos com a base feita. Agora, nós vamos fazer, então, aquele trabalho com os pontos alongados. Para quem for usar essa base aqui na bolsa, né, igual eu usei aqui nessa bolsa colorida, tá vendo? Ficou essa base aqui. Aí, vocês já podem ir direto para a etapa em que eu faço o comprimento da bolsa, tá? Agora, para quem for fazer os pontos alongados, aí me acompanha aqui nessa etapa. Bom, aqui nós vamos fazer o seguinte, nós temos aqui o meio da base, que é exatamente essa carreira aqui, olha, que fica bem no meio das correntinhas. Eu tenho uma correntinha de um lado, aqui, e uma correntinha de outro, tá vendo? Então, ficou 2 para esse lado, 2 para esse lado. E eu tenho aqui uma carreira bem no meio. Nessa carreira, eu vou colocar a agulha e vou iniciar bem aqui da minha lateral, olha. Bem aqui nesse ponto que eu tenho na minha lateral mesmo, pegando aqui uma correntinha, tá vendo? E aí, eu vou laçar o fio do rolo, trago uma argolinha aqui pra frente, vou dar uma puxadinha nela, olha, eu aumentei ela, e eu tenho a correntinha aqui de cima, tá vendo? Eu vou colocar a agulha nessa correntinha, que fica bem aqui na quina, laço o fio e faço aqui o meu primeiro ponto. Em seguida, eu vou colocar a minha agulha agora nesse ponto que eu tenho aqui do lado, olha. Eu fiz bem na lateral, agora nesse ponto aqui do lado. Sempre seguindo a lógica que nós vamos usar essa carreira aqui do meio para colocar a agulha e fazer os pontos, tá? Então, coloco a agulha aqui, nesse ponto, laço o fio, puxo ele lá pra cima, coloco a agulha na próxima correntinha, laço e faço ponto baixo. Coloco a agulha no próximo ponto, laço, coloco na correntinha, tá? É sempre uma correntinha do lado da outra que a gente vai colocando a agulha. E faço ponto baixo. Coloco a agulha aqui no ponto de baixo, laço, alongo o ponto, na próxima correntinha aqui em cima e faço ponto baixo. E vou fazendo até chegar ali no finalzinho, tá? Cuidado para não fazer na mesma correntinha aqui de cima, para não ficar com 2 pontos juntos. Olha, e vai fazendo, tá? Até o finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho, fiz até o meu último ponto que eu tenho aqui nessa carreira do meio. E agora eu vou fazer na lateral, igual nós fizemos aqui no início. Então, eu vou colocar a agulha aqui nesse ponto que eu tenho bem do lado, puxo o fio e vou colocar a agulha na correntinha que eu tenho bem aqui na quina. E faço ponto baixo. Bom, fechei aqui então. Agora, eu vou cortar o fio. Puxo ele todo pra frente e vou arrematar passando ele por baixo dessa correntinha que eu tenho logo aqui do lado. E vou passar ele aqui pra trás. Aqui atrás, eu viro o trabalho, arremato esses 2 fios, tanto do começo como esse do finalzinho aqui, que nós finalizamos. Bom, arrematei os fios. Agora, a gente vai fazer a mesma coisa, só que desse outro lado agora. Então, eu vou virar o meu trabalho, vou partir aqui da lateral e eu vou começar por esse ponto que eu tenho aqui na lateral também. Coloco a agulha bem aqui nele, laço o fio, trago pra cima e coloco a agulha nessa correntinha que eu tenho aqui na minha quina. Laço o fio e faço o primeiro ponto. Fiz o primeiro ponto, agora eu vou colocar a agulha nessa carreira aqui que eu tenho no meio, sempre aqui em cima dos pontos, tá? Então, coloco a agulha, laço, coloco aqui na correntinha de cima e faço ponto baixo.
Coloco a agulha aqui no próximo ponto. Laço o fio, coloco na correntinha de cima e faço ponto baixo. No próximo ponto, laço na correntinha de cima e faço ponto baixo. E vamos fazendo a mesma coisa, tá? Mesma coisa que fizemos aqui, vamos repetir aqui em cima, até chegar aqui no finalzinho. Então, fiz aqui até o último ponto. Agora, nós vamos fazer bem aqui na lateral também. Então, vou colocar a agulha aqui na lateral também. Laço. E coloco a agulha nessa correntinha aqui da quina. Laço o fio e fecho o meu ponto. Bom, então, terminamos aqui a nossa base. E agora, a gente vai começar a fazer o comprimento da bolsa. Esse fiozinho mais curto, quando nós iniciamos, já pode arrematar aqui ele entre os pontos para ele não ficar solto. Bom, então, eu estou com a laçada aqui na agulha. Eu vou colocar a agulha nessa correntinha que eu tenho aqui do lado, só que eu vou pegar uma alcinha só, no caso, a alcinha de cima. Laço e faço ponto baixo. No próximo ponto, também pegando só uma alcinha, faço ponto baixo. E vou fazendo isso, tá? Só pegando a alcinha de cima. Cheguei aqui na minha quina, faço meu último ponto, pegando a alcinha de trás. E aqui, eu tenho aquelas correntinhas, olha, que são da minha última carreira aqui da base, e essas correntinhas que foram se formando conforme a gente fez aqui os pontos alongados, tá? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar a agulha pegando uma alcinha só dessa correntinha aqui da frente, e as duas alcinhas da correntinha lá de trás. Laço e faço ponto baixo. Uma alcinha só da correntinha da frente e as duas alcinhas da correntinha de trás. Laço e faço ponto baixo, tá? Então, é isso. Uma alcinha aqui da frente, duas lá de trás. Uma da frente e duas lá de trás. E vou fazendo aqui. Aí, quando chegar aqui na quina, eu volto novamente com vocês. Fiz, então, até aqui no finalzinho. E aqui nessa lateral, eu tenho as correntinhas. E vamos fazer igual fizemos lá do outro lado. Vamos pegar só a correntinha de trás. E vamos fazendo aqui os pontos baixos. Fiz aqui na quina, o último. Agora, eu já tenho aquelas correntinhas da frente e as correntinhas de cima. Então, pego uma alcinha da frente e as duas lá de trás. E vou fazendo a mesma coisa que fizemos lá do outro lado. Até chegar ali no finalzinho. Cheguei aqui no finalzinho da carreira. E agora, a gente vai subir para a próxima carreira, tá? Bom, gente, daqui em diante, nós vamos começar a fazer pontos baixos centrados, sempre colocando a agulha no centro dos pontos. E nós vamos sempre fazer dessa forma, vamos fazer 3 carreiras em pontos baixos centrados, e depois, na próxima carreira, nós vamos fazer ponto alongado. 3 carreiras em ponto baixo centrado, na próxima, ponto alongado, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer isso. Essa já foi a primeira carreira aqui do comprimento da bolsa, então, a gente já vai partir para a segunda carreira. Vou fazer aqui o fechamento da carreira, coloco essa argolinha passando por baixo dessa primeira correntinha deitada e levo essa laçada lá para trás. Vou colocar a agulha nesse ponto que está bem embaixo da laçada que eu levei lá para trás, olha. Aqui tem a laçada que eu levei lá para trás, logo abaixo, um pouquinho mais aqui do lado, eu tenho um ponto. Então, aqui eu coloco a minha agulha bem no centro do ponto, porque nós vamos trabalhar ponto baixo centrado, laço o fio do rolo e trago uma argolinha aqui pra frente. Fiquei aqui com 2 argolas, uma na frente e outra atrás.
Coloco na agulha, laço o fio do rolo e faço o primeiro ponto. Então, aqui eu fechei a carreira e já estou subindo para a próxima, tá? Em seguida, eu vou colocando a agulha nos próximos pontos e vou fazendo um ponto para cada. Sempre ponto baixo centrado e não precisa fazer aumentos, tá bom? Cheguei aqui no finalzinho dessa segunda carreira e vou fazer o fechamento aqui já para subir para a terceira. Coloco essa laçada nessa primeira correntinha deitada, levo a laçada lá para trás. Ajusto o fio, coloco a agulha no ponto que está bem embaixo da laçada que eu levei lá para trás, olha. Bem no centro do ponto. Laço o fio do rolo, coloco a laçada no gancho da agulha e faço aqui o primeiro ponto. E vou fazendo aqui um ponto para cada. Então, estou na terceira carreira. Aí, quando chegar no finalzinho dessa terceira carreira, eu já retorno pra gente poder fazer os pontos alongados. E aí, gente, está gostando dessa aula? A gente já está chegando na metade dela e ela vai ficar incrível, gente. Vai ficar uma bolsa super espaçosa, versátil e muito linda. Mas antes de continuar, deixa eu dar um recado aqui para vocês muito importante. Especialmente para você que me acompanha por aqui, que já faz suas bolsas, mas ainda não tem segurança para colocar suas peças para vender. Aí acaba arrumando uma desculpa atrás da outra para não começar. E se as pessoas não gostarem do que eu faço? E se eu não conseguir vender? E se eu não conseguir ganhar dinheiro com isso? Então é normal a gente ficar com essas dúvidas, acaba travando e acaba não iniciando. Talvez você também esteja passando por isso agora e eu quero te ajudar. Mas então, o que realmente é preciso para transformar o crochê que você faz em um negócio que dê certo de verdade? Como que você conquista o seu espaço nesse mercado? Como consegue clientes interessadas nas suas bolsas que paguem o preço justo e não desvalorizem o seu trabalho o tempo todo, pedindo descontos ou achando que está caro? Ou seja, o que você deve fazer agora para ter uma agenda cheia de encomendas e possa ganhar dinheiro aí mesmo da sua casa, no seu tempo livre? Porque vamos combinar, gente, fazer crochê é uma delícia, relaxa, alivia o estresse e ainda você pode ter um retorno financeiro com isso, criando suas próprias bolsas e isso é maravilhoso. Existem 3 coisas importantes para você que quer viver do crochê para bolsas. A primeira é saber divulgar o seu trabalho nas redes sociais, ou seja, saber encontrar as clientes certas que vão valorizar o seu trabalho e comprar suas bolsas. A segunda é o fechamento de vendas com uma boa margem de lucro para que você trabalhe menos e consiga mais qualidade na entrega das suas peças. Isso te dá tempo livre e mais dinheiro no seu bolso. E a terceira, eu acredito que seja uma das mais importantes, que é o aprimoramento técnico. Porque de nada adianta a gente saber divulgar e vender se você não entrega aquilo que o seu cliente espera, que é uma peça bem feita, seguindo as tendências do mercado e o principal, que seja única e que sua cliente perceba valor naquilo que ela está comprando. É fácil entender que esses 3 pontos estão bem interligados, né? Pensa bem, saber divulgar sem saber vender não dá certo. Saber vender sem entregar uma peça de qualidade também não. E aprender a dominar esses 3 pontos é mais fácil do que você imagina. Foi para te ajudar com isso que eu criei a formação especialista em bolsas de crochê. Na verdade, dentro dessa formação você vai conhecer o mesmo método que eu uso para criar, divulgar e vender bolsas em crochê aqui no meu ateliê. Além de aprender a fazer os 60 modelos de bolsas que mais vendem aqui no meu ateliê, você vai ter o meu acompanhamento, respondendo as suas dúvidas, trocando informações sobre o crochê para bolsas. Tudo isso num grupo fechado de crocheteiras. E não importa se você está começando agora ou se já tem experiência com o crochê. Esse método é para que qualquer pessoa consiga atrair clientes compradores e ter uma agenda cheia de encomendas o ano todo. Se você quiser saber mais, logo abaixo desse vídeo, na descrição, tem um link que você clica nele e será direcionada para uma página onde tem tudo o que você precisa saber para começar agora. Vale muito a pena você dar uma olhada nessa página, porque você vai ver como é essa formação, que é uma verdadeira escola, diferente das aulas que eu coloco aqui no meu canal do YouTube, que são voltadas só para receitas e passo a passo. Lá você vai aprender todas as etapas e poderá ganhar dinheiro com o crochê de um jeito bem simples. E ainda, no final do curso, terá um certificado de conclusão. Eu vou ficar te esperando na primeira aula da formação. Então, vamos finalizar essa bolsa agora?
Cheguei aqui no finalzinho dessa terceira carreira, então nós vamos fechar a carreira, passando essa laçada aqui pra trás, e vamos começar a fazer os pontos alongados. Fechei a carreira, ajusto aqui o fio. Então, eu tenho aqui, olha, bem onde eu fechei a carreira, onde eu levei a laçada lá pra trás, logo embaixo eu tenho um ponto aqui, ó, um pouquinho mais pro lado, tá vendo? Eu vou contar 3 carreiras pra baixo. Então, 1, 2, 3. Nessa terceira carreira, bem no início desse ponto, eu coloco a agulha, laço o fio do rolo, trago uma argola aqui pra frente. Eu vou puxar essa laçada aqui pra cima, até ela ficar na mesma altura dessa laçada que eu coloquei lá atrás. Coloco essa laçada no gancho da agulha, laço o fio e faço o primeiro ponto alongado aqui. Em seguida, eu tenho aqui o meu próximo ponto. Vou contar 1, 2, 3 carreiras. Nesse terceiro ponto, coloco a agulha bem no início do ponto. Trago uma laçada aqui pra frente, laço o fio do rolo e faço um ponto baixo alongado. Novamente, no próximo ponto, conto 1, 2, 3 pontos para baixo. Coloco a agulha bem no início aqui do ponto, inclusive é no mesmo lugar que eu coloquei para fazer esse ponto aqui da carreira de baixo. Trago uma laçada aqui para cima, laço o fio do rolo e faço ponto baixo alongado, tá? E é isso, gente, sempre colocando a agulha no terceiro ponto para baixo, sempre contando 3 carreiras. E aí, laça e faz o ponto baixo alongado. E nós vamos fazer isso em todos os pontos, sempre um ponto para cada, até chegar no finalzinho dessa carreira. E vai ficando assim. Aqui na quina, continuo fazendo normal, laço e vou fazendo. Tá? Então, eu vou terminar de fazer essa carreira, aí quando eu chegar aqui no finalzinho, eu já retorno pra gente subir pra próxima. Cheguei aqui no finalzinho, aí se vocês darem uma ajeitada, já vai tomando a forma, tá vendo? Olha, a bolsa já começa a subir. E ela cresce bem estruturada, com esses pontos, tá vendo? Fica bem legal. Bom, gente, então, agora vamos fechar essa carreira. Coloco a agulha nessa primeira correntinha deitada aqui do lado, levo essa laçada lá pra trás e fecho a carreira. Fechei a carreira, agora eu vou colocar a minha agulha nesse ponto alongado que eu fiz, bem no meio dele. Aqui, olha, tá? Tem aqui uma perninha de um lado, uma perninha de outro. E bem no meio aqui dele, aqui em cima, eu coloco a agulha como se eu estivesse fazendo um ponto baixo centrado. Aqui atrás, a minha agulha, ela vai sair assim, olha. Uma perninha de um lado, uma perninha de outro. E a voltinha aqui, igualzinho o ponto baixo centrado. Laço o fio do rolo, trago uma argolinha pra frente, coloco a argolinha lá de trás na agulha, laço e faço o meu primeiro ponto. Vou colocar a agulha no próximo ponto que eu tenho aqui, olha, tá vendo? O alongado? Bem aqui em cima. Laço e faço ponto baixo. Aqui em cima, olha, deixa eu abrir bem pra vocês conseguirem enxergar. Olha, bem aqui no meio, fica uma perninha de cada lado e faço ponto baixo. Aqui no meio, na dúvida, olha lá atrás, vê se tá saindo uma perna de cada lado e a voltinha em cima. Laço e vou fazendo os pontos baixos. Então, nós vamos fazendo agora a carreira inteirinha dessa forma, um ponto para cada. Na dúvida, abre o ponto, olha. Fiz aqui, tem outro ponto alongado aqui, olha, as duas perninhas compridas aqui. Aqui em cima, se eu abrir, eu consigo colocar a agulha bem aqui na cabecinha do ponto, bem no meio. E vou fazendo os pontos, tá?
Bom, vou fazendo aqui, quando chegar no finalzinho da carreira, eu já retorno pra gente poder subir pra próxima carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, agora eu vou fechar, já vou partir aqui pra próxima. Faço o fechamento normal, igual fechamos as carreiras de baixo. Em seguida, coloco a agulha bem no centro do ponto, desse primeiro ponto aqui, que está bem embaixo da laçada. Laço. E vou partir aqui para minha próxima carreira em ponto baixo centrado, tá? Então, fizemos, depois do ponto alongado, uma carreira, estamos na segunda e vamos fazer mais uma. Vão ser 3 carreiras em ponto baixo centrado e depois, na próxima carreira, nós vamos fazer o alongado. Igualzinho fizemos aqui embaixo, tá? Então, sempre 3 carreiras em ponto baixo centrado e uma carreira em ponto alongado. 3 em centrado, uma em alongado. A gente sempre vai trabalhar dessa forma em todo o comprimento da bolsa. Então, eu estou fazendo aqui a minha segunda carreira em ponto baixo centrado. E aí, depois eu vou fazer mais uma carreira. Completando as 3, eu volto aqui para iniciar novamente com vocês o ponto baixo alongado. Fiz, então, aqui as 3 carreiras em ponto baixo centrado. E agora, na próxima carreira, vamos fazer o alongado, igual fizemos aqui embaixo. Então, vamos fechar essa carreira. E aqui, olha, onde eu levei a laçada pra trás, eu tenho um ponto aqui embaixo. Eu vou contar, então, 3 carreiras. 1, 2, 3. Nesse terceiro ponto aqui embaixo, eu coloco a agulha bem no início do ponto, que vai dar bem no meio daquele ponto alongado que eu fiz. Coloco a agulha bem no meio, laço o fio do rolo, puxo uma argola aqui pra frente, subo ela até chegar na altura aqui da laçada, que está lá atrás, laço o fio do rolo e faço meu primeiro ponto alongado aqui. Em seguida, eu vou fazer a mesma coisa nos outros pontos. Conto 1, 2, 3. Aqui no terceiro embaixo, coloco a agulha, alongo a laçada, faço ponto baixo. No próximo ponto, coloco a agulha, laço e vou fazendo a mesma coisa, tá, gente? Um ponto do lado do outro. Sempre quando for colocar a agulha, é sempre aqui, olha, gente, bem no início do ponto, tá? Não tem muito segredo, não. E aí, laço o fio, puxa ele pra cima, laça e faz o ponto baixo, tá? Bom, daqui em diante, todo o comprimento da bolsa é feito dessa forma. Vocês vão fazer sempre 3 carreiras em ponto baixo centrado e na próxima carreira faz o alongado. E aí, depois de fazer o alongado, vocês iniciam novamente mais 3 carreiras em ponto baixo centrado, tá? Dica para quando a gente for fazer aqui os pontos, de trás para cima, às vezes ele vem cruzadinho. Aí, pode tirar ele da agulha, coloca novamente na posição certa, laça e faz. Ou então, outra dica, na hora que puxar, faz aqui o ponto. Se ele ficar cruzadinho, vocês podem ajeitar com a mão também. Olha, vai ajeitando, tá? E é isso, gente. Então, eu vou fazendo até chegar no comprimento final da bolsa, sempre dessa forma. Quando eu chegar aqui no comprimento final, eu já retorno, passo a quantidade de carreiras que eu fiz, a medida do comprimento dela, e aí a gente já vai partir pro acabamento, tá? Cheguei aqui no finalzinho, estou na minha última carreira. Até agora, eu fiz aqui, olha, contando por esses pontos alongados aqui, tá vendo? Eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou na 9ª. Então, vai ser 9 carreiras no total. Em comprimento aqui, vai dar um total de 26 centímetros. Em largura, tá dando aqui aproximadamente 36 centímetros. Bom, então agora
Eu fechei aqui as 3 carreiras em ponto baixo centrado. A próxima carreira nós vamos fazer em ponto alongado. Mas eu voltei aqui o vídeo porque eu vou mostrar para vocês como que a gente vai fazer esses pontos alongados, já fazendo o acabamento aqui da abertura da bolsa. Então, olha, eu vou fechar essa carreira normal e já vou fazer aqui o alongado. Coloco a agulha aqui no ponto de baixo, alongo o fio. E agora, nós vamos fazer o seguinte. Eu estou com a laçada aqui na agulha. Vou colocar a agulha nessa alcinha que eu tenho aqui, da laçada que eu levei lá pra trás. Olha, essa alcinha aqui. Porque nós vamos começar a pegar as correntinhas. Então, aqui, como eu não tenho correntinha, eu tenho alcinha, eu vou pegar a alcinha. Pego a alcinha, mais a laçada que eu levei lá pra trás, laço o fio e faço o ponto. Aqui do lado, coloco a agulha, laço o fio, coloco a agulha na correntinha que eu tenho aqui em cima, laço e faço o ponto, tá? Aí, novamente. Aí, aqui do lado, coloco a agulha, laço o fio, trago pra cima, coloco a agulha na correntinha e faço o ponto. E vai ficando aqui, então, com essa última carreira feita no ponto alongado e já com o acabamento aqui com as correntinhas viradas pra frente, tá? Então, vou fazendo aqui. É da mesma forma, não muda. A diferença é que a gente coloca a agulha embaixo da correntinha antes de fechar o ponto, tá vendo? Põe na correntinha e fecha o ponto. Coloca na correntinha e fecha o ponto. Tá? E vai ficando assim. Então, vou terminar de fazer aqui essa carreira, e aí eu já retorno pra gente colocar as alças. Cheguei aqui no finalzinho, agora vou cortar o fio. E aqui a gente faz o arremate. Puxa ele todo pra frente. E agora, eu vou passar esse fio por baixo dessa primeira correntinha que se formou quando a gente começou aqui o acabamento. A gente começou essa carreira. Passei pra cá, agora esse mesmo fio aqui, eu vou colocar dentro dessa correntinha aqui da frente, essa última correntinha que nós fizemos aqui. Coloco aqui, venho com a agulha aqui por trás e vou aparecer na correntinha, bem no meio. Laço o fio, passo ele lá pra trás. Aí, fechei aqui. Agora, esse fio, eu vou arrematar ele aqui por dentro. Prontinho, gente. Então, nossa bolsa, ela ficou pronta. Olha como que ficou aqui o fundo dela. Pela parte de dentro. E agora, a gente vai colocar as alças. Eu vou usar essas alças de bolinha lá da CS Badulax. Peguei um parzinho aqui. E aí, eu vou colocar uma de cada lado. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Aqui nós trabalhamos, então, a base, fazendo ela bem estruturada. E eu quis deixar com o mesmo ponto aqui do comprimento da bolsa, tá? Mas dei como sugestão também pra vocês deixar a base sem fazer aqui os alongamentos, porque daí ela vai ficar assim, igual nessa bolsa colorida aqui. Aqui na bolsa colorida, eu coloquei essas alças aqui de bambu, que são lá da CS Badulax também. Lá no meu Instagram, eu deixei um vídeo explicando pra vocês, né, com algumas dicas, como que a gente fixa essas alças aqui na peça, tá? Então, pra você que ainda não sabe como colocar as alças,
e queira colocar dessa forma, eu deixei um vídeo lá no meu Instagram, @decoracomcrochê. Dá uma olhadinha lá que eu dou algumas dicas de como fazer isso, tá bom? E eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. E não esqueça, para você que tem interesse, clica no link aqui na descrição do vídeo para conhecer a formação especialista em bolsas de crochê. Eu quero muito ter você no nosso grupo de crocheteiras. Obrigada, gente, e até a próxima!